Fala galera, beleza? Se você está aqui hoje, você quer saber um pouquinho mais sobre observabilidade na AWS. Hoje a gente vai explorar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre o CloudWatch Lambda Insights. Então vem comigo para conferir essa ferramenta. Eu sou o Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Lambda Insights. O Lambda Insights é uma ferramenta da AWS que provê observabilidade e monitoramento para as nossas aplicações que estão deployadas no formato de Lambda. Então vamos lá para o console para ver como isso funciona. Aqui no meu console da AWS eu entrei no CloudWatch. Assim que eu entrar no menu lateral esquerdo Insights, eu já consigo visualizar a opção de Lambda Insights. Quando eu navego até Lambda Insights, eu vou ser direcionado para essa tela, onde nós conseguimos visualizar todas as nossas lambdas deployadas na nossa conta da AWS e a partir daí conseguimos obter algumas métricas. Na verdade, a gente tem um dashboard aqui que conseguimos visualizar algumas informações de todas as lambdas de modo geral. Se a gente navegando aqui nesse dashboard, a gente consegue visualizar o custo de uma lambda por invocação, isso é ao passar do tempo, né? A nossa periodicidade aqui está num período customizado de 6 horas, mas a gente pode colocar aqui para um período de 1 hora, por exemplo. Então nós conseguimos ver o custo dessas lambdas para 1 hora, então a gente consegue acompanhar isso de maneira detalhada, de maneira simples aqui no Lambda Insights. O tempo de duração da invocação dessas lambdas, a gente também consegue ter essa visualização aqui. O número de invocações, então a gente consegue visualizar qual lambda que está sendo mais utilizada na nossa conta, o que está acontecendo com as lambdas, quais as invocações que a gente tem nessas lambdas. O número de erros a gente consegue ver aqui, ó, bem simples, que não temos quase nenhuma taxa de erros para esse período. E a memória usada, o máximo no caso. Então aqui a gente consegue acompanhar para cada uma das lambdas também qual que é o máximo de memória utilizado. A parte de Network Usage, né, que é o quanto as lambdas estão consumindo de rede. Concorrências na hora de execução a gente também consegue visualizar. E throttling. No nosso caso a gente não tem throttling, então aqui está tudo zerado. Seguindo aqui embaixo, a gente tem um Function Summary, que nada mais é do que uma tabela dizendo para a gente quais são os nomes das nossas lambdas e algumas informações importantes sobre elas, como o número de invocações, cold starts, que é o tempo que a lambda leva para ser invocada até finalizar a sua invocação quando ela não está em período de um ARM, né, que ela estaria, digamos, cacheada. A gente também tem qual que é o CPU time dessa lambda e o network input output aqui. Então, selecionando uma dessas lambdas, a gente consegue ter Lambda Insights voltado somente para essa lambda. Então, como a gente viu anteriormente, para todas as lambdas, se eu selecionar apenas uma, eu consigo visualizar somente o dashboard focado em uma lambda. Então, seguindo aqui, a gente tem a parte de invocações e erros, a gente tem o tempo de duração dessa lambda, a gente tem o throttling, a utilização de memória, de CPU e de network. E logo mais aqui embaixo a gente tem as invocações. Então, as invocações são divididas aqui por timestamp e por request ID. Então, esses request ID quer dizer que são uma invocação para cada lambda. E a gente consegue analisar aqui, por exemplo, esse trace aqui, e a gente clicando em trace, nós vamos ser direcionados para nosso service lens, onde a gente vai conseguir ter informações mais detalhadas do trace. Então aqui no nosso service lens, ele já traz o service map desse trace, que é por onde passou toda essa invocação dessa lambda, e a gente consegue visualizar aqui bem de maneira simplificada o que aconteceu na execução dessa lambda, o que foi invocado. A gente tem o summary dessa requisição, que a gente consegue ver que quem acionou foi o método post, o response time foi 200, quer dizer que deu sucesso, então, e o tempo de duração dessa invocação, desse trace, né? E aí, seguindo aqui, a gente consegue ver quais os passos, quais os segmentos da nossa timeline que foram executados. Então, aqui a gente tem um SS Container, a gente tem outro SS Container, tem um banco de dados. Então, vamos seguindo aqui até a gente achar a nossa lambda. A nosso API Gateway, camada da AWS, da Amazon, né, no nosso caso. E aí a gente tem aqui a parte de lambdas. Então a gente tem o Service Status Updater aqui, que é a lambda que a gente estava analisando agora.
Então, vindo aqui para o Service Status Updater, eu consigo analisar passo a passo o que aconteceu na execução dessa lambda. Eu consigo ver aqui que ela demorou 115 milissegundos para invocação. A gente tem a questão do DynamoDB aqui embaixo também, então a chamada para o DynamoDB demorou 99 segundos, a requisição foi do tipo 200, né? E a gente consegue ter mais detalhes aqui embaixo de cada uma dessas requisições. Voltando aqui para a invocação, no nosso caso, a gente tem qual que foi o tempo de início, qual que foi o tempo de fim, se deu erro, se deu fault. A gente consegue visualizar qual que é o recurso no nosso caso. E para o DynamoDB também, a gente consegue visualizar qual que é o start time, qual que é o end time. E isso é bem bacana, porque a gente consegue visualizar todas essas informações apenas através de cliques. Já indo aqui para a parte do DynamoDB, a gente também consegue visualizar que foi a invocação para o DynamoDB Table, e a gente consegue visualizar aqui também qual que foi a operação, o bdate item no nosso caso, qual que é o nome da tabela e os resources envolvidos. Bem bacana, né? Então, seguindo a nossa lógica aqui no nosso Lambda Insights, aqui embaixo nós conseguimos também visualizar quais são os nossos logs. Lembrando que o Lambda Insights faz parte dessa stack de observabilidade, então a gente conseguiu visualizar todos os traces dessa lambda, e aqui embaixo a gente consegue visualizar todos os nossos logs de execução. Então esses são os logs da execução desse trace. Então a gente consegue visualizar desde o início dessa aplicação ser requisitada até o final o que aconteceu. Então a gente tem aqui uma visão bem bacana dos traces dessa lambda. Então a partir desse momento a gente tem de maneira segmentada quais foram os logs de execução para essa invocação. Bem bacana, né? Porque a gente não precisa ficar se preocupando com procurar. E se eu quiser ir lá para o CloudWatch Logs Insights, eu já tenho um link direto aqui que me leva para lá com a query de maneira formada já. E aí eu consigo customizar as minhas informações da minha query e consigo colocar mais informações aqui ou menos informações se eu desejar. Então a gente já consegue ver que a gente tem o nosso message aqui, a gente tem o request ID, então a gente tem todas aquelas informações da invocação daquela lambda aqui no nosso Logs Insights. Nada mais do que a gente estava vendo aqui nesse menu. Bem, voltando aqui para o nosso CloudWatch Lambda Insights, nós também conseguimos visualizar, além das invocações, os nossos logs agrupados por cada um dos traces, os logs de maneira agrupada da nossa invocação da nossa lambda. Então a gente tem aqui todas as invocações da nossa aplicação, então estão sumarizadas aqui, e a gente também consegue visualizar esses logs de maneira sumarizada lá no Lambda, no Logs Insights. Então lá no Logs Insights também nós conseguimos visualizar todos os logs da execução para essa lambda. Vou voltar um pontinho aqui em cima no nosso dashboard, a gente consegue ver aqui que a utilização de memória está em 144% dessa lambda. Eu vou fazer uma adequação aqui na lambda de maneira bem simplificada para que a gente suba essa utilização de memória. Então a gente vê que está 140%, 144%, então quer dizer que não está muito saudável, porque está faltando um pouco de memória para essa lambda. Eu vou vir aqui no meu Cloud Shell, onde eu já deixei um script pronto para alterar o tamanho da memória dessa lambda para 256. Então eu vou executar aqui e a gente vai voltar lá para o nosso Lambda Insights para visualizar se houve alteração disso de fato ou não. Então já coloquei aqui para execução. Então, voltando aqui para o Lambda Insights, depois de alterar o tamanho da memória da nossa lambda, nós conseguimos já visualizar aqui que a memory usage da nossa lambda function já caiu. Então, a gente consegue visualizar que a gente tinha uma taxa de utilização de aproximadamente 140%, e ela já está em torno de 66%. Então isso nos permite visualizar as informações das lambdas de maneira muito simplificada e muito rápida. Então a gente consegue detectar erros ou anomalias como essa. Se você utiliza Lambda Functions e quer comentar alguma coisa sobre o Lambda Insights, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, que você vai estar me ajudando bastante. Valeu e é nóis!